Eu estou falando aqui com vocês no dia 3 de janeiro, meu primeiro comentário que eu faço este ano, de 2020. Quero cumprimentar a todos. E olha, quero retribuir os votos de bom ano novo aí que recebi de milhares de pessoas que estão me vendo aqui praticamente todos os dias no YouTube. Até gostaria de falar mais vezes com vocês, com mais frequência, mas realmente eu não consigo isso. Mas, de qualquer maneira, hoje eu fiz questão de vir aqui conversar com vocês, porque essa questão do fundão, do fundo eleitoral, do fundo partidário, é uma questão que tem sido discutida de uma maneira irritante nos últimos dias. Esse fundo eleitoral, ou fundo partidário, para que vocês saibam, não é uma invenção do Bolsonaro. Boa parte da mídia, da oposição, dos políticos, de modo geral, tem colocado a questão como se fosse uma iniciativa do governo Bolsonaro, a criação do fundo eleitoral, do fundão ou do fundo partidário. Por que razão eu estou dizendo isso aí? Porque é o seguinte, o Congresso aprovou o orçamento para esse ano e destinou ali a quantia de 2 bilhões de reais para esse fundo eleitoral, fundo partidário, que são recursos orçamentários, recursos públicos, portanto, dos contribuintes, destinados aos partidos políticos, para que eles possam exercer as suas atividades e, ao mesmo tempo, alcançar recursos para os candidatos durante o período eleitoral. É isso aí, basicamente, isso. Esse fundo eleitoral, ou fundo partidário, para que vocês saibam, ele foi criado em 1965, em pleno regime militar, pelo Marechal Humberto Castelo Branco. 1965. Depois, em 1995, ele foi reformulado e tem a sua roupagem atual, de modo que, em todas as propostas orçamentárias, sempre existe algum valor destinado ao fundo partidário. É isso aí. Entre outras coisas, esse fundo prevê o seguinte: 20% dos recursos do fundão vão para os partidos, distribuídos irmãmente entre todos eles, são mais de 30 no Brasil, e 80% são recursos do fundão que vão para os partidos na proporção da sua representação na Câmara dos Deputados. Em miúdos, é isso aí que eu estou colocando para vocês. Então, por que essa questão está tão aguda nesse momento? E o Bolsonaro está tão envolvido com essa questão aí? Porque a proposta orçamentária está nas mãos do presidente para ele vetar artigos ou aprovar artigos. Ou para não vetar nada e aprovar tudo, ou vetar tudo. O presidente já deixou claro que vai vetar determinados itens da proposta orçamentária. Há um clamor público muito grande, principalmente de bolsonaristas, inclusive, para que ele vete esse valor de 2 bilhões de reais que serão alocados no ano que vem, ano de eleições, para o fundo partidário, ou fundão. Essa é a discussão que está nesse momento. O Bolsonaro, até num determinado momento, disse impropriamente, eu acho, pelo menos, que ele não iria vetar esse valor porque correria o risco de impeachment. Olha, eu acompanho política há muito tempo, eu sou advogado também, e não encontrei dispositivo legal nenhum que levasse o Bolsonaro à conclusão de que, se ele vetasse esse item do orçamento deste ano, ele poderia sofrer o impeachment. Ora, é uma prerrogativa de presidentes, de governadores, de prefeitos, vetar ou não vetar leis aprovadas pelo Congresso. É uma prerrogativa dele, principalmente orçamento. De modo que não há esse risco nenhum. Eu até já vou falar de novo sobre vocês em por que o Bolsonaro está falando que correria o risco de impeachment. Não é uma questão legal, não. Tem gente que está pensando, não, mas legal, viu o Álvaro Dias hoje dia, não, mas legalmente o presidente pode vetar ou deixar de vetar, isso é uma prerrogativa do presidente. Sim, é isso mesmo. Mas então por que o presidente está falando que se não vetar, se vetar, pode tomar um impeachment? Eu vou falar com vocês já daqui a pouco, mas antes eu queria esclarecer um ponto que eu acho que é nodal em relação a essa questão, que diz respeito
ao financiamento público das campanhas eleitorais. Né? Eu sei que muita gente não concorda. Eu tenho um amigo meu que é deputado federal, Bibo Nunes, que é totalmente contra a utilização do fundão de recursos públicos para a campanha eleitoral. Mas eu quero dizer a vocês que eu não sou contra, não. Eu acho que o Marechal Castelo Branco, de 65, quando criou o fundão, ele agiu muito bem. Depois, em 95, novamente, o presidente da República, na época, agiu bem. E esse valor de 2 bilhões de reais, eu acho que está de bom tamanho. Né? Alguém pode dizer assim, mas é demais. Não, não é demais. Não é demais. O custo de eleitoral é alto mesmo. Isso é assim mesmo. Né? Se nós queremos viver num Estado democrático de direito, queremos viver numa democracia, nós temos que pagar por isso aí. Né? E esse valor, ele está mais ou menos de acordo com valores tradicionais para épocas de campanhas eleitorais. Né? No início, os congressistas estavam querendo alocar ali recursos de 4 bilhões de reais, o Bolsonaro mesmo, politicamente, começou a criticar essa iniciativa de deputados e senadores, e eles acabaram voltando atrás, então, e fixaram o valor em 2 bilhões, a metade do que pretendiam. É exagerado mesmo, 4 bilhões. Mas, para isso, nós estamos aqui, né, numa democracia, exatamente para dizer sim ou não diante do que faz o governante ou do que faz um parlamentar. Né? Isso tem acontecido bastante, principalmente de um ano para cá, quando assumiu o governo Bolsonaro. Então, acho que as coisas estão sendo colocadas exatamente como precisam ser colocadas. Né? Por que, então, o Bolsonaro fala em risco de impeachment se vetar esses 2 bilhões aí para o fundão? Ora, ele fala pelo seguinte, porque hoje mesmo estava conversando com o Bibo Nunes e disse para ele, mas Bibo, olha, isso é prerrogativa do presidente. E o Bibo disse, não, mas o problema é político. Por que o problema é político? O problema é político porque é óbvio que os parlamentares que serão candidatos agora neste ano, ou gente ligada a eles que serão candidatos, ou os partidos deles que vão disputar essas eleições, se eles não contarem com esses recursos do fundão, eles vão ter problemas muito sérios para disputar as eleições. Por que vão ter problemas muito sérios? Porque as empresas, desde a eleição passada, não podem mais alocar recursos para os candidatos. Simplesmente não pode. Então, os candidatos só podem contar com recursos públicos do fundão ou podem contar com recursos de pessoas físicas. Só isso aí, não pode contar com outros tipos de recursos. Eu vi muita gente dizendo assim, não, mas então as empresas que financiam. Não, as empresas não financiam. Foi isso exatamente que acabou contribuindo para que a Lava Jato assumisse as proporções que assumiu. Né? Esse barulho que vocês estão ouvindo aqui são reformas que eu estou fazendo aqui. Não leve em consideração. Infelizmente, os trabalhadores têm que trabalhar. Mas eu já estou terminando aqui. Eu quero mostrar para vocês aqui como a situação anterior levava a uma degradação total da política brasileira. Alguém me diria assim para mim e me disse, mas nas últimas eleições as empresas deram dinheiro para os candidatos de qualquer maneira e estavam corrompendo. Não é verdade. Não é verdade. A Justiça Eleitoral estava vigilante, continua vigilante. Isso não é verdade. Não aconteceu isso aí. Eu gostaria que me mandasse um único exemplo de candidatos que levaram dinheiro de empresas em troca de favores, porque nem troca de favor, nem nada. Não pode dar, não podia dar e não deu. Né? Então, não é bem assim. Eu acho que as coisas estão melhor postas das eleições anteriores para cá do jeito que estão. Se alguém quer saber como é que as coisas funcionavam antes no Brasil, olha aqui, ó. Vou voltar a indicar 2 livros aqui para vocês. Sanguessugas do Brasil. Os sanguessugas querem isso aí mesmo. Querem que as empresas contribuam para os candidatos. Né? E a ética da malandragem. São esses que criam 4 bilhões aí, para poder fazer o que bem entendessem. Então, senhores, neste início de ano, eu quero dizer para vocês o seguinte, Bolsonaro está cavaleiro, pode aprovar isso aí, como deve aprovar o fundão, e acho que nós estamos no caminho certo. Né? Todos os dados de 2019 estão mostrando que esse governo está fazendo as coisas corretamente, tanto na política, nós temos tido aí ganhos muito importantes no Brasil, não tem mais governo de coalição, não teve corrupção nesse ano de 2019, né? Quanto na economia, o próprio ministro Paulo Guedes da Economia aí foi eleito o melhor ministro da Economia da América Latina no ano passado,
e na área social, inclusive, né? A questão dos valores, com a Damares aí, a questão da criminalidade com o Sérgio Moro, escolhido uma das 50 melhores mais importantes personalidades do ano, no ano passado. Então, agora é nós continuarmos mobilizados pela causa, né? E essa causa está personificada, evidentemente, no presidente Bolsonaro e no seu governo, né? Vocês não podem esquecer disso aí. Vamos continuar mobilizados e atentos aí.